Bom dia para você que está sempre acompanhando o nosso canal. Mais uma vez, Edmilson Santos trazendo mais um podcast aqui para você nesse dia de hoje. E hoje nós vamos tratar de um assunto importante. Eu até falei em um podcast já tem algum tempo, né? Mas esse podcast aqui ele vai ser mais profundo por tudo aquilo que nós aprendemos ao longo desses últimos meses. Então, tenho certeza que vai destravar algumas coisas importantes aí na sua mente, tá? Quero lembrar os queridos amigos que nos ouvem que eu estou na minha casa. Então, sempre vai ter um barulho externo. Peço para que você foque aqui na mensagem, porque tem muita coisa boa para compartilhar com vocês. Quero pedir já de antemão para que você possa estar se inscrevendo, se ainda não é inscrito em nosso canal, e que você possa também deixar o seu like, né? Porque isso fortalece o conteúdo, ajuda mais pessoas a visualizar aqui essa mensagem, tá certo? Então vamos juntos para mais uma palavra aqui em nosso canal, mais um podcast. Olha só, quero meditar hoje no texto de Filipenses, usando como base capítulo 4, versículo de número 8, versão ACF. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Filipenses, ele deu uma informação muito importante. E às vezes a gente demora a entender certas coisas, obviamente por ignorância, né? Porque a ignorância nos aprisiona. Se tem uma coisa que alivia a sua dor, é o conhecimento. Quanto mais você aprende, menos dor você sente. O conhecimento liberta, e liberta em todas as áreas da vida, tá? Em todas as áreas da vida, pode ter certeza disso. E uma das coisas que mais faz o ser humano sofrer é a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento. E eu sofri por muito tempo na minha vida com muitos pensamentos errados a respeito de muitas questões, porque não tinha conhecimento. Então, o que eu tenho feito ao longo da minha vida, nesses últimos anos? Aprender, absorver conhecimento para resolver questões na minha mente, no meu coração. E foi um desejo que queimou no meu coração, e eu acredito que o Senhor tem colocado isso em mim, porque quando você passa por processos violentos na sua vida, você se sente obrigado a reagir para poder se livrar daquela dor, né? Agora, tem várias formas, tem a forma certa e tem a forma errada. E dentro de cada uma delas, as decisões que você vai tomando, as escolhas que você vai fazendo, pode piorar a situação se você toma uma decisão errada, ou pode melhorar se você toma decisões certas, tá? Às vezes você tem a impressão que você está indo no caminho errado, mas na realidade, quando você tem um coração inclinado para Deus, que você reconhece as suas limitações, até porque nós não temos visão de futuro, né, do que vai acontecer. Você tenta construir um caminho mais fácil para que você possa chegar lá na frente com a consciência em paz de que você fez aquilo que o seu coração instruiu, guiado pela palavra de Deus. E Deus é tão misericordioso que mesmo quando você toma uma decisão ou faz uma escolha errada, pelo seu coração, pela sua vontade de querer melhorar,
de querer fazer as coisas certas, Deus te ajuda. Até porque o ser humano é muito falho, a nossa mente nos sabota o tempo inteiro e nem sempre as nossas escolhas, as decisões são as melhores, né? Então, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante. Pensar de forma certa. O maior sabotador para você não conquistar nada na sua vida é por causa da sua forma de pensar. Eu li na versão ACF, mas a versão, por exemplo, Almeida, Revista e Atualizada, diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Olha, pensar em coisas certas só tem uma forma de você aprender. Se guiando primeiro pela palavra de Deus. E também tem bons livros que te ajudam a construir essa ideia correta das coisas, né? Por exemplo, nesses últimos anos eu tenho lido livros que trabalham essa questão emocional, trabalham essa forma de pensar, né, em relação a muita coisa. Relacionamento, dinheiro, vida espiritual. Então, a Bíblia é o principal livro, obviamente, é a base de tudo, mas existem livros que te ajudam a desenvolver uma mentalidade vitoriosa. E essa mentalidade vitoriosa é que vai fazer com que você alcance seus objetivos, né? Uma das coisas que a Bíblia sempre vai te ensinar é que quanto maior for o seu conhecimento, mais humildade você tem que ter. E de fato, o conhecimento, ele te liberta de muita coisa. E às vezes você começa a achar que você é melhor do que os outros, e isso é um grande perigo, né? Mas quando você tem um coração inclinado para a palavra, humilde, você vai absorver conhecimento e você vai procurar compartilhar aquilo que você aprendeu. Por exemplo, eu tenho prazer em compartilhar aquilo que Deus fala comigo, prazer em compartilhar conhecimento com as pessoas, porque eu acredito que isso pode ajudar alguém que me ouve. Talvez você está passando um processo na sua vida e as respostas que eu encontrei podem te ajudar também, mesmo sendo para áreas diferentes da sua vida. Então, assim, eu tenho procurado ouvir muitas pessoas com valor emocional, né? Conteúdo realmente mental de valor. Porque uma coisa que você aprende ao longo dos anos, principalmente depois que você passa por processos violentos na sua vida, é ouvir pessoas que de fato têm uma bagagem, uma referência, pessoas que de fato possam te ajudar também a construir uma mentalidade vencedora. E aqui eu vou citar algumas pessoas que eu acompanho, que eu escuto, e uma das coisas importantes é que nós vivemos em 4 mundos, e isso não há como você fugir dele. Você vive essas 4 realidades na sua vida, que é o mundo espiritual, o mundo emocional, o universo mental, né? E o físico. E um depende do outro. Para que você possa desenvolver todo o seu potencial de conquistas materiais, você tem que estar bem nesses 3 mundos, né? No espiritual, no emocional e no mental. E isso é o que rege a vida de todo ser humano. Então, quando você começa a pensar certo, primeiro você vai perceber que você vai melhorar mais o seu dia, você vai ser mais produtivo. E o que o apóstolo Paulo está ensinando é isso.
E ele destaca aqui na parte final dessa carta, mas não menos importante, ou talvez porque é a mais importante de todas, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tome cuidado aonde você coloca a sua mente, em que você pensa. Eu digo aonde você coloca os teus olhos, muito cuidado. Cuidado com o que você escuta. Procure ouvir mais aquilo que a palavra tem para te ensinar do que aquilo que as pessoas têm para te falar, né? Todo conselho que vem alinhado pela palavra de Deus, carregado de princípios bíblicos, é importante você ouvir. Outro ponto importante é que um pensamento organizado faz a sua vida ser mais organizada. Quando você pensa de forma certa a respeito de outras pessoas, faz com que você consiga governar mais a si mesmo. E as pessoas às vezes podem pensar que a maior riqueza está no ter coisas. Não, a maior riqueza está em você obter sabedoria. Porque a sabedoria, primeira coisa, ela vai te conduzir no caminho certo, ou seja, no caminho de Deus. A sabedoria, ela vai te ensinar a viver em princípios, porque princípios são importantes para que você possa construir um legado, para que você possa construir um futuro, não só para você, mas para aqueles que virão depois de você, ou seja, seus filhos, seus netos. Então, uma das coisas que o inimigo mais faz é prender as pessoas pela ignorância, porque a falta de conhecimento faz com que você acredite em qualquer coisa, dê ouvido a qualquer um, e você se torna prisioneiro e escravo daquela forma errada de pensar. E hoje o que mais acontece, por exemplo, eu digo no meio cristão, são pessoas que caminham com Jesus, porém têm uma mente presa. Ele não experimentou a liberdade de Cristo. Ele não aprendeu a liberdade que vem pela palavra de Deus, de você acreditar que Deus é contigo, de você acreditar naquelas mensagens que o Senhor falou diretamente a Josué, aquelas palavras que ele disse: olha, seja valente, seja corajoso, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Ou seja, quando você tem essas palavras claras no seu coração, é difícil você ser manipulado. Outra coisa, quando o inimigo começa a querer colocar rótulos em você, e você vai lá em Gênesis e entende aquele texto que diz que você é a imagem e a semelhança de Deus. Então você não é mal amado, você não é rejeitado, você é a imagem e a semelhança de Deus, Deus te ama, você tem valor, você é importante. Então quando você tem clareza nisso, é mais fácil você construir uma mentalidade vencedora. E aí, quando eu falo de pensar de forma certa, para uma pessoa que sabe quem ele é, conhece a sua identidade em Deus, ele consegue receber essa palavra com mais facilidade, ele consegue aplicar essa palavra com mais facilidade na sua vida. Então, para você pensar certo, você tem que alimentar a sua mente de coisas certas. A palavra de Deus é uma ferramenta importante, mas não é alimentar com qualquer coisa. Existe a palavra certa para o momento certo. A Bíblia tem vários versículos e tem versículos que encaixam perfeitamente naquele momento que você está passando. Então, quando você absorve aquele conhecimento, quando você aprende aquilo, que você entende, opa, essa palavra
chegou no momento certo para a minha vida. Por exemplo, eu hoje, a minha maior necessidade é aprender a gerenciar os meus pensamentos, né? Mas para mim exercer governo sobre a minha mente, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso absorver boas leituras, eu preciso aplicar aquilo que pessoas bem-sucedidas fizeram e deram certo. Porque tem um caminho que já foi construído, você não vai inventar a roda, ela já está feita. Então você precisa se guiar através de mentores, pessoas que pensam de forma certa, para que você possa desenvolver pensamentos certos em relação a tudo que você vai fazer. Qual a grande vantagem de você pensar certo? É que você não se preocupa com a opinião alheia. O que as pessoas falam ou pensam a respeito de si não importa, não tem valor algum. O que importa é aquilo que Deus pensa a seu respeito e já está nas Escrituras. Então, a opinião das pessoas não quer dizer nada, né? Porque na boca das pessoas você pode ser o melhor cara do mundo, como você pode ser o pior. Na boca das pessoas você pode ser terrível, falho, mau caráter, mas o que importa é a sua consciência com Deus, é aquilo que a palavra declara sobre você. Então, o que as pessoas pensam a seu respeito não tem valor algum. É por isso que você não pode se empolgar com elogio e nem pensar que é o fim do mundo quando recebe uma crítica. Você tem que ter o seu coração alinhado pela palavra e seguir sempre em frente, não dando ouvidos nem a elogios nem a críticas, mas focando naquilo que Deus diz a seu respeito. Que você é imagem e semelhança de Deus, que você é amado, que você é importante, que você tem um Pai eterno que cuida de você, que não te desampara. A parábola do filho pródigo, por exemplo, é um exemplo lindo de mostrar o cuidado de Deus, de um pai para com seu filho, que ele não rejeita esse filho mesmo ele tendo cometido muitos erros. É a misericórdia de Deus, mas por que Deus o recebeu? Porque no coração dele também ele se arrependeu, né? Porque não há mudança de vida sem arrependimento, sem você reconhecer que você precisa agir de forma diferente. Eu poderia falar aqui para você sobre como pensar certo, como agir de forma certa, mas se você não reconhece que pensa errado, que você age errado. Eu, por exemplo, agi muitas vezes errado. Pensei errado em relação a muitas coisas, em relação a mim mesmo, em relação ao relacionamento, em relação às pessoas em minha volta, em relação a Deus, né? Mas os meus próprios processos foram me respondendo, foram me trazendo respostas naquilo que eu estava passando. Então você encontra as respostas que você, para as perguntas que você mesmo faz. E eu percebi que pensar certo era algo importantíssimo para que eu pudesse produzir uma vida abundante para mim mesmo. E quando eu falo vida abundante, essa vida abundante começa de dentro para fora, na forma certa de pensar, confiar no cuidado de Deus, sabendo que Ele não desampara você, sabendo que Ele já deu tudo que você precisa, capacidade, ferramenta para você conquistar seus objetivos, e que você precisa acreditar que você é capaz, que Deus te fez capaz, né? Que não é o que as pessoas falam que define a sua capacidade, é o que você faz. Então você precisa acreditar em você, batalhar pelos seus sonhos, pelos seus projetos, não desistir de você mesmo. Por quê? Porque Deus tem muitos projetos para fazer através da sua vida. E quando você entende que pensar certo, ou seja, alimentar a sua mente com coisas certas, quando você entende que você deve focar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama, que traz boas experiências para você. Quando você entende que isso é importante, então você foca nessas coisas e você se torna uma pessoa mais produtiva. E aí tem pessoas que falam assim, esse negócio de pensamento positivo, eu digo uma coisa para você, é muito mais fácil
você conquistar pensando positivo do que pensando negativo. Primeiro que se você tem a opção de pensar certo, pensar positivo, Deus te deu essa possibilidade, essa oportunidade, e você escolhe pensar negativo, dificilmente Ele fará alguma coisa na sua vida. Porque o pensamento negativo traz incredulidade, traz dúvida, né? O pensamento negativo ele não dá clareza para os seus objetivos, para os seus sonhos, para os seus projetos. E isso é um grande problema. Porque tem muitas pessoas, por exemplo, que não conseguem ter clareza nos seus sonhos, não conseguem ter clareza nos seus projetos, não conseguem ter clareza nos seus objetivos, né? Porque pensam errado. E pensar errado custa-se muito caro, tá? Quem pensa errado sofre emocionalmente porque não consegue ter paz, não consegue tomar decisões certas, não consegue fazer coisas que de fato trazem benefício lá na frente, né? Pensar certo se torna importantíssimo para você construir uma vida abundante. Então, Jesus, se você olhar no comportamento de Jesus mediante tudo que Ele fez, os milagres que Ele realizou, Jesus sempre Ele ressignificou as palavras de dor por palavras de esperança, de fé, né? E você precisa ressignificar. Uma forma de você ressignificar as dores do seu coração é você dar um sentido para aquilo, né? Por exemplo, você está enfrentando um momento de grave crise financeira e você se encontra numa situação que você não vê saída para aquilo, né? Mas pense por outro lado, fala, poxa, realmente eu estou passando um problema financeiro, mas se eu pensar em melhorar para ajudar pessoas a não passar pelo que eu estou passando, se eu procurar, por exemplo, fazer coisas que me ajudam a vencer essa crise e eu posso usar isso para ajudar pessoas a não enfrentar isso que eu estou enfrentando, não seria melhor do que simplesmente ficar focado na crise, no problema? Ou seja, você ressignifica isso e você coloca algo que pode servir, mesmo no momento de dor, para ajudar o outro a não passar pelo que você está passando. Então você está ressignificando a sua dor, né? Quando você deixa de focar na perda, no problema, e você começa a focar mais no aprendizado, no ganho que tudo aquilo está trazendo a você. Então, meu amigo, minha amiga que me ouve nesse dia, Jesus sempre ressignificou as dores. Se você observar quando Lázaro morre, que a irmã Marta e Maria vai levar a notícia ao mestre, e elas falam, olha, Lázaro, teu amigo, está morto. Jesus se emociona porque de fato era alguém muito próximo dele, era um amigo, mas ele preferiu declarar, ele não está morto, ele dorme e eu vou acordá-lo. Foi assim também com a filha de Jairo, quando as pessoas chegaram, né? Depois que Jairo havia encontrado Jesus e o estava conduzindo até a sua casa, e as pessoas chegaram e disseram, não precisa mais incomodar o mestre porque a sua filha já morreu. Aí Jesus falou, não, ela não morreu, ela está dormindo e eu vou acordá-la.
Ou seja, Jesus sempre ressignificou a dor por uma palavra de fé. E é isso que você precisa fazer na sua vida. Você precisa ressignificar a sua dor colocando uma palavra de fé, de esperança. Porque se você focar na dor, eu sempre falo que tudo aquilo que você foca cresce. Se você ficar focado na dor, no sofrimento, isso vai atrapalhar você de conseguir resolver aquela questão, de trazer uma solução para aquela situação que você está enfrentando. Então, ressignifique. Coloque uma palavra de esperança no meio do caos. Coloque uma palavra de fé no lugar da dúvida, da incerteza, porque isso vai te ajudar a viver melhor e a vencer as adversidades que se apresentarem ao longo do seu caminho. Ressignifique as suas dores, ressignifique as suas dificuldades com palavras de fé e de esperança, porque é isso que Jesus quer que você olhe. Não olhe para a morte. Jesus não era... Como é que eu posso colocar essa palavra? Jesus, ele não ia levar uma frase da morte como seu slogan de vida, né? Pelo tempo que aqui esteve na terra. Ele não ia levar o caos como lema do seu ministério. Então, ele preferiu ressignificar todas as dores humanas por uma palavra de fé, por uma palavra de poder, de cura, de restauração. Ele ressignificou todas as situações que chegavam para ele. Eles traziam o caos e Jesus levava a paz. Eles traziam a morte e Jesus levava a vida. Eles traziam o medo e Jesus levava a fé. Então, quando você ressignifica suas dores, as questões do seu coração, tudo muda. Tudo muda na sua vida. E é isso que a palavra de Deus ensina. Você precisa ressignificar as dores do seu coração, da sua alma, porque é assim que o milagre vai acontecer. O ambiente do milagre, ele é gerado num ambiente de fé, de pensamento certo, de pensamento positivo, de pensamentos que frutificam o milagre. O ambiente de pessimismo negativo não produz fé. O ambiente negativo não produz fé. Dúvidas não produz fé. Medo não produz fé. Então você tem que estar no perfeito amor, no amor de Cristo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Você tem que estar num ambiente onde os teus olhos não estejam no natural, mas no sobrenatural. Você está entendendo? Você precisa trazer à existência o sobrenatural, o cuidado de Deus na sua mente, no seu coração. Você precisa alimentar, ressignificar tudo isso na sua vida, porque isso vai te ajudar sim, você ter uma vida abundante. Eu tenho plena convicção de que o que Deus tem para mim, não só no dia de hoje, mas ao longo da minha vida, eu creio que são bênçãos e vitórias. Edmilson, você não tem o dia mal? Tem o dia mal. Mas eu é que decido se esse dia mal vai me tornar mal ou se eu vou aprender com esse dia. Então, o dia pode ser mal, mas eu escolho aprender com ele. O dia pode ser difícil, mas eu procuro tirar lições para me viver melhor no dia de amanhã. Então, o que você está fazendo com a sua vida? Você está dando um significado, um propósito para a sua dor?
Se você entender que as maiores lições, os maiores aprendizados vieram de situações difíceis de serem resolvidas, humanos. Mas quando essas pessoas ressignificaram suas dores, suas questões, focaram naquilo que traz vida, a vida dessas pessoas mudaram. Talvez você está dentro da igreja e não aprendeu isso ainda. Quanto tempo você sofre pela sua forma errada de pensar? Você tem medo de quê? Quando você entende que você já tem tudo, o que você pode ter medo? Porque quem tem Jesus vai ter medo de quê? O que poderá te fazer o homem? Tirar a sua vida? Quem tem Jesus tem a vida. Você precisa aprender a ressignificar suas dores, pensar de forma certa a respeito de tudo, até nos momentos mais difíceis que você enfrentar. E o apóstolo Paulo estava dizendo: no versículo 12, Filipenses capítulo 3, ele fala: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha só. Mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, o homem que está em processo de perfeição foi conquistado por um Jesus, pelo Cristo perfeito. E ele sabia que ele estava num processo. Ele tinha convicção que ele não tinha alcançado a perfeição, mas ele estava no caminho. Então, o que eu devo pensar? O apóstolo Paulo já respondeu. Se as pessoas soubessem a riqueza desse conselho, que está na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, finalmente, conselho final para você hoje: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pense de forma certa que a sua vida será de bênçãos. Os milagres vão surgir, vão acontecer, porque é impossível uma pessoa que não pensa de forma certa não viver milagre todos os dias da sua vida. Agora, saia de ambientes negativos, corte amizades, fale pouco, fale mais com Deus, expresse os seus sentimentos, o seu coração em oração. Pare de criar expectativa em pessoas, não use o que acontece na vida das pessoas como parâmetro para o que Deus vai fazer na sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida é único. Tem a sua digital. Não se compara. Amém? Isso deve ser o seu alvo. Procurar ser melhor a cada dia, corrigir. Os erros que você praticou lá atrás não tem como mudar, mas você pode mudar o hoje. Isso Deus te permitiu. Corrija, viva o hoje com gratidão. Confie no Senhor, faça o bem e com certeza você viverá na terra em segurança.
Que Deus abençoe esse podcast no seu coração. Muito obrigado. Aproveito para pedir que você compartilhe esse podcast. Tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Ou seja, seja um instrumento na vida de alguém, um instrumento de Deus. Compartilhe, se inscreva e até o próximo podcast. Forte abraço.